Capítulo 7. Como avaliar a evidência científica disciplina. Fundamentos da tecnologia científica, MPGCT livro. Evidence-Based Management. Seja bem-vindo de volta à nossa jornada pelo conhecimento científico. Na última aula, você aprendeu como buscar evidência com método e precisão, como um verdadeiro pesquisador. Mas agora, imagine que você encontrou vários artigos interessantes. E aí surge a dúvida: será que eu posso confiar nesses estudos? É aqui que entra o tema da nossa aula de hoje, a avaliação crítica da evidência, o passo chamado appraise. Essa etapa é tão importante quanto encontrar a evidência certa. Porque evidência ruim, mesmo bem intencionada, pode te levar a decisões ruins. Como seu tutor, eu estou aqui para garantir que você não caia nessa armadilha. Primeira coisa, as 3 perguntas-chave antes de confiar em qualquer estudo, sempre faça 3 perguntas simples. Primeira, isso é ciência de verdade? Ou seja, foi publicado em periódico com revisão por pares? Foi baseado em dados reais, empíricos? Segunda pergunta, essa evidência é relevante para minha dúvida? Os termos usados e o contexto combinam com a sua pergunta PICOC? Terceira, a metodologia é válida? O estudo foi bem planejado e executado com rigor? Se a resposta for não para qualquer uma dessas 3 perguntas, cuidado! Essa evidência pode não servir como base para sua decisão. Segundo ponto, casando pergunta com método, nem toda pergunta pode ser respondida com o mesmo tipo de estudo. Se você quer saber se algo causa um efeito, o ideal é usar um delineamento causal, como ensaio clínico randomizado, o famoso RCT, quase experimentos, estudos com grupo de controle. Mas se a sua pergunta é exploratória, como por exemplo, o que os colaboradores sentem em relação ao trabalho híbrido, então o melhor caminho são os estudos qualitativos. O segredo é simples: use o método certo, para o tipo de pergunta certa. Terceiro, o que torna um estudo bom para avaliar causa e efeito? Você deve observar: existe covariação? Ou seja, quando X muda, Y também muda? Existe ordem temporal? X acontece antes de Y? O estudo conseguiu eliminar outras explicações possíveis? Houve um grupo de comparação bem definido, de preferência aleatório? Esses critérios ajudam a saber se os resultados realmente mostram uma relação de causa e efeito. Um RCT bem feito é o padrão ouro. Mas o mais importante é: o estudo precisa isolar o fator que você quer testar. Quarto, e se a pergunta não for causal? Nesse caso, o foco é entender padrões, fenômenos ou relações. Você vai avaliar a validade externa. Os resultados podem ser generalizados para outras pessoas ou contextos. A coerência interna. Os dados realmente sustentam a explicação proposta? E aqui vem uma pergunta poderosa: a explicação faz sentido ou parece apenas um palpite bonito? Quinto, como avaliar a qualidade de um estudo? O livro traz checklists específicos para cada tipo de estudo. Aqui vão alguns exemplos práticos. Nos ensaios clínicos randomizados, os grupos foram aleatórios? Quem avaliou sabia quem estava em qual grupo? Houve perdas de participantes? O número de pessoas foi suficiente? Nas revisões sistemáticas, os critérios de seleção foram claros? A busca foi realmente ampla? Eles avaliaram a qualidade dos estudos incluídos? Nos estudos qualitativos, como os dados foram coletados? Houve triangulação de fontes? Os resultados foram bem ancorados nos relatos dos participantes? Avaliar a evidência não é julgar o tema, é julgar o caminho que levou até aquela conclusão. Sexto ponto, use a melhor evidência disponível. Mesmo que não seja perfeita, nem sempre você vai encontrar o estudo ideal. Mas o importante é usar o que estiver disponível com consciência crítica. É como cozinhar sem o ingrediente perfeito. Você adapta a receita, mas entende os limites do prato. Você pode usar um estudo de menor qualidade, desde que reconheça suas limitações e não baseie toda a sua decisão apenas nele. Sétimo, o fluxo da avaliação crítica. Aqui vai um passo a passo rápido. 1. A evidência responde claramente a sua pergunta? 2. O método é o mais adequado para esse tipo de pergunta? 3. A execução do estudo foi rigorosa? 4. As conclusões fazem sentido com base nos dados? Se todas as respostas forem sim, ótimo. Você está diante de uma evidência forte. Se não, use com cautela. Ou, se for o caso, descarte. Em encerramento da aula, se tem algo que eu quero que você leve dessa aula é o seguinte: evidência não é verdade absoluta. Ela precisa ser testada, analisada, desconstruída. A boa ciência nasce do ceticismo humilde. E avaliar criticamente é a alma do pensamento científico. Você não precisa ser um estatístico ou um doutor em metodologia, mas precisa desenvolver o olhar clínico de quem sabe ler com profundidade, e isso, você já está fazendo. Na próxima aula, nós vamos explorar como aplicar a evidência nas decisões reais, especialmente dentro das organizações. Você vai aprender como usar o que encontrou para tomar decisões sólidas, confiáveis e sustentáveis. Até lá, continue afiado e curioso. E lembre-se, ciência não é sobre respostas prontas. É sobre fazer as perguntas certas.